Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Rogério Lucena, e eu tenho visto no YouTube, eu gosto de ver na verdade, a galera postando aí a coleção, né, de vinis, de CDs, de é, revistas vintages, fanzines lá dos anos 80, né? É, eu comecei a ouvir metal lá nos anos 80, mais precisamente 83, junto com quando o Kiss veio no Brasil, e me tornei um fã assíduo de heavy metal, né? E comecei com 13 anos de idade, hoje eu tenho 51 anos e continuo aí nessa busca incessante aí pelas grandes bandas de metal. O meu estilo preferido é o metal feito lá dos anos 80, que foi um estilo que eu comecei a ouvir, e onde eu aprendi a amar o heavy metal, a curtir o heavy metal, né? Seja New Wave of British Heavy Metal tradicional, Speed Metal, Thrash Metal, Death Metal. Mas a minha praia realmente fica entre os primeiros aí, a New Wave of British Heavy Metal, Speed Metal e o Thrash Metal. E como eu disse, eu gostava de ver lá no YouTube a galera postando os discos e tal, as suas coleções, e eu resolvi mostrar aqui um pouco do que eu tenho também. Vou ter que dividir esse vídeo em algumas partes, vou ver se dá para fazer tudo hoje, mas vou começar mostrando meus vinis, beleza? A minha coleção de vinil não é muito grande, mas eu acho que tem muita coisa legal que deve agradar aí quem é fã do estilo, principalmente os fãs old school, né? Como eu, que viveu aquela época, ou essa garotada, essa molecada, esses headbangers que vêm hoje, que estão hoje aí na cena, e que fazem um som retrô voltado lá pro metal dos anos 80, né? Então beleza, vou começar aqui então mostrando os meus vinis, ok? Então vamos lá. O primeiro que eu vou tirar aqui é o Avenger. Avenger, que é uma banda alemã de heavy metal tradicional, né? Esse disco foi lançado em 1985. Foi gravado em 84, mas viu a luz do sol em 1985. Esse álbum aqui saiu nacional pela Heavy Metal Maniac, né, que era um fanzine na época. Heavy Metal Maniac era um fanzine que competia com a Rock Brigade, não que competia, era uma alternativa a mais além da Rock Brigade que nós tínhamos na época. Lembrando que a Brigade, ainda quando era Rock Brigade, né, a Brigade fanzine, que tinha uma linha editorial bastante radical, enfim, era a época que eu apaixonei assim pelo heavy metal, de ler as matérias, os artigos feitos pelo Berrad de Alencar, o Wilson Dias Lúcio, o Eduardo de Souza Bonavia, o Antônio De Pirani, o Toninho, né, da Brigade. Depois a Brigade mudou, tal, isso é outra história. Mas esse álbum aqui foi lançado pela Heavy Metal Maniac, aqui no Brasil, creio que em 87. É um álbum de heavy metal tradicional, do qual eu gosto muito. Vamos lá, continuando a saga aqui. At War, também essa é uma banda que lembra muito o Motorhead, se não me engano é uma banda inglesa, me foge da memória agora. Esse álbum aqui também creio ser de 85, se eu não me engano. Esse disco está impecável, foi um relançamento que eu consegui pegar aí em um sebo, e fiquei até assustado com a qualidade que está esse vinil aqui. Realmente muito legal, uma banda que me marcou muito, uma banda que eu gosto muito até hoje. Vamos lá. Vou pondo aqui do lado os vinis, depois eu guardo aqui na caixa de novo. Esse aqui talvez seja uma das maiores relíquias, raridades que eu tenho aqui na minha coleção. Esse é o Aggression, uma banda de thrash metal do Canadá. É uma banda bastante obscura, eu acho que os fãs mais xiitas, assim, né, mais talibã do thrash metal que conhece. O Aggression é uma banda canadense formada lá nos anos 80. Esse aqui é um play que é uma reunião das demo tape dos caras, né? Eu tinha essa demo tape, eu consegui a fitinha lá em 86, 87, e nunca imaginei que os caras fossem relançar isso em CD, em vinil. E é muito legal, é a Getfold, né? Tem uma arte gráfica bem caprichada. É um thrash metal bastante agressivo, tosco, do jeito que eu gosto, de vinil na cor preta. Ele acompanha também um fanzine, o que é muito legal. É tipo um fanzine, mas na verdade é uma reunião
de fotos da banda, de artigos, de reportagens, de fanzines da época da banda, né, do mundo inteiro. Inclusive tem um artigo aqui da Rock Brigade de 86, quando a Brigade comentou sobre a demo tape dos caras. Então é bastante caprichado, é muito legal mesmo, muito legal, é uma aquisição que vale muito a pena ter, principalmente os fãs aí de thrash metal. E ele ainda acompanha um CD, o vinil traz um CDzinho de uma apresentação em Quebec no dia 2 de fevereiro de 1986, que é muito foda mesmo. Além de músicas próprias, os caras trazem aqui covers do Slayer, do Exodus, bandas que na época aí estavam no auge, né? Estavam voando, como a gente pode dizer. Deixa eu guardar aqui. Depois eu ponho ele no plastiquinho aqui direitinho. Vamos lá. Mais um aí, tá em ordem alfabética aqui, tá, galera? Esse aqui é o AC/DC, né? Não dispensa comentários, o Back in Black. Para mim, o melhor álbum do AC/DC, né? De 1980. Álbum que trouxe pela primeira vez o Brian Johnson nos vocais, depois da morte do Bon Scott, né? No mesmo ano. O título Back in Black, como vocês sabem, é uma referência ao Bon Scott, né? Algo como De Volta ao Luto ou algo assim, por isso que o álbum é todo preto, a capa é toda preta. E clássicos infinitos aqui, eternos, né? Dispensa maiores apresentações. Outro do AC/DC na minha coleção, For Those About Rock, de 1981, que sucedeu o Back in Black. Também um dos meus favoritos da banda. Vamos lá. Outro do AC/DC, já esse aqui ainda com o Bon Scott nos vocais, o Let There Be Rock, né? Clássico absoluto, assim, do rock tradicional, do heavy metal. O AC/DC logicamente não é uma banda de metal, mas influenciou milhares de bandas de heavy metal, né? E eu, quando comecei a ouvir metal lá nos anos 80, o AC/DC foi uma das grandes referências para mim. Até porque não tinha muita coisa na época aqui no Brasil e a gente ouvia as bandas que tinham por aqui, que lançavam os discos por aqui. Outro álbum aqui da minha coleção que eu sou fissurado, o Restless and Wild do Accept, né? De 1982. Esse disco é maravilhoso, só clássico, não tem música ruim aqui, não existe música ruim. Da faixa 1 até a última faixa é só clássico, é um disco homogêneo, assim, perfeito. E traz, eu acho que talvez a música mais foda, mais fodida do Accept, que é Restless Fast as a Shark, né, que é uma música extremamente rápida com 2 bumbos. Algumas pessoas dizem que aí foi o início do speed metal e do thrash metal. Há divergências, mas sem dúvida que foi uma das músicas pioneiras e que influenciou muita gente, inclusive o próprio Metallica. O Lars Ulrich fala muito isso no início do Metallica, né? Quando ouviu Fats as a Shark, ele gravou numa fitinha cassete assim e saiu mostrando para as pessoas, falou: meu, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Então isso aqui é um dos grandes clássicos para mim, um dos melhores discos da minha coleção. Vamos lá. Outro do Accept, o Metal Hearth, de 85. Outro álbum que eu gosto muito. Esse álbum foi um pouco massacrado quando saiu, né, em 1985. Algumas pessoas acusaram a banda de estar mudando um pouco o estilo ou algo assim, mas para mim é um disco irretocável. Muitos clássicos aqui, a começar pela faixa título, né, Metal Hearth, absoluto, no qual o guitarrista, que me fugiu o nome aqui agora, ele faz um solo de guitarra assim memorável, clássico mesmo, absurdo. Vamos lá. Outro do Accept também, um dos meus favoritos da minha coleção, o Balls to the Wall, álbum lançado em 1984 ou 83, acho que é 83. Esse álbum aqui que sucedeu o Restless and Wild, álbum maravilhoso, tem a faixa título Balls to the Wall, que é um dos maiores clássicos da banda e um dos maiores clássicos do heavy metal em todos os tempos, indiscutivelmente. Dando sequência então, o Angel Dust, outro álbum poderoso, banda alemã, uma das minhas bandas favoritas de heavy metal. Esse álbum foi lançado no Brasil também em 1987.
É um álbum que, na época, a molecada, a garotada, nós, headbangers, estavam muito envolvidos com thrash metal, então passou um pouco batido, mas os fãs de heavy metal tradicional adquiriram esse álbum aqui e fizeram rodar a bolacha, né? E eu, depois do radicalismo, já anos depois, eu fui redescobrindo essas bandas. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Um dos grandes álbuns, um dos álbuns mais reverenciados, talvez, aí pela galera mais cult do heavy metal. Álbum indispensável na coleção de qualquer pessoa aí, qualquer cara que se considere um headbanger. Vamos lá. Outra das minhas bandas favoritas e de meus álbuns favoritos, o Celtic Frost. Esse aqui é o To Megatherium, é o segundo álbum do Celtic Frost, ou o primeiro, né? Se não formos contar o EPzinho, o Morbid Tales, de 1984, esse aqui é de 1985, uma das obras-primas do death metal, do thrash metal, né? Tom Warrior era um cara que estava à frente do seu tempo. Já nesse álbum aqui, ele incluiu algumas coisas líricas, algumas coisas sinfônicas com vocal feminino, mas não aquele vocal feminino que a gente vê muito nas bandas de black metal aí dos anos 2000, que virou meio que uma febre, mas era algo que estava à frente do seu tempo já. Aqui tem músicas maravilhosas que se tornaram hinos do death metal, né? Innocence and the Wrath, The Usurper, Secret of the Tyrants, Necromantical Screams. Então é clássico em cima de clássico dessa poderosa e uma das minhas bandas favoritas também de todos os tempos, grande Celtic Frost. Esse álbum saiu no Brasil em 87, lançado pela Woodstock Discos. Outro dos meus favoritos, também das minhas bandas favoritas da New Wave of British Heavy Metal, e também lançado no Brasil pela Woodstock, é o Chariot. Esse aqui é o segundo álbum dos caras, o Burning Ambition. Grande álbum, poderoso álbum digno de você ter na sua coleção. Para quem curte heavy metal tradicional, a New Wave of British Heavy Metal também, esse disco é indispensável, lindo, maravilhoso. Realmente um dos grandes lançamentos assim da época, na minha opinião, um dos grandes discos de metal lançado nos anos 80. Vou dar uma pausa aqui e vou continuar no segundo bloco aí, já volto.